Vene Casagrande está com tudo, está ditando aí o noticiário, chegando com as informações, sempre em primeira mão aqui. Aí depois o pessoal repercute, depois o pessoal fala, mas começa tudo com esse cara aqui, com o Vene Casagrande, como eu apresentei agora, Dieguinho do Futebolaço. Tá aqui também para bater essa bola, para falar de Flamengo, de Fluminense, de Vasco, de Botafogo. Sabe tudo do Vascão, vai trazer a opinião dele aqui, o que o torcedor vascaíno pode esperar do Gigante da Colina em 2025. Daqui a pouco a gente bate essa bola e daqui a pouco tem novidades aqui do mercado da bola com o Vene Casagrande. Não saia daí, que é sempre aqui que você fica sabendo das novidades. O Vene tá com o drone afiado, atualizando a situação do interesse do Cruzeiro no Fabrício Bruno. O Flamengo rejeitou a primeira proposta, mas não acabou por aí não, hein? E ainda tem o interesse, né, do futebol europeu no Wesley, uma grana no Wesley, será que vai? Que não vem os detalhes? O Vene já vai falar tudo isso pra gente. Daqui a pouco a gente volta, confere aí a reportagem. Enquanto a equipe alternativa, composta por jovens da base, segue na preparação para o início do Campeonato Carioca, o mercado da bola segue agitando os bastidores do Flamengo. Como o drone do Vene Casagrande deu em primeira mão, a diretoria rubro-negra recusou uma proposta de 5 milhões de euros do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. As conversas seguem em andamento e podem avançar nos próximos dias. Outra proposta rejeitada foi do Aston Villa da Inglaterra pelo lateral Wesley. Em uma proposta de mais de 100 milhões de reais, o jogador cresceu de produção com o Felipe Luiz e virou peça-chave da equipe na campanha do título da Copa do Brasil. Desde a chegada do diretor José Boto, o Flamengo ainda não fez nenhuma contratação para a temporada. E o cenário é de cautela neste início de ano, após altos investimentos na janela de transferências do meio da temporada em 2024. Vene Casagrande, você trouxe aqui a informação do interesse do Cruzeiro, da proposta do Cruzeiro ao Fabrício Bruno. Você até disse ontem que considerava uma boa proposta para o Flamengo, a venda para o Cruzeiro. E aí parece que o Flamengo recusou a proposta inicial. Como é que está o desfecho, o andamento dessa negociação? E a vontade do Fabrício Bruno é mesmo ir para o Cruzeiro, né, Vene? Boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Dieguinho. Seja bem-vindo de maneira oficial. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, como a gente havia dito ontem aqui, o Cruzeiro fez essa proposta oficial. Acho até que a proposta, de fato, é um valor baixo, mantendo muito percentual de um jogador que vai completar 29 anos, só que também tem o interesse do atleta. E a partir do momento que um atleta para as suas férias, porque ele está de férias, né? Ele só se reapresenta até o dia 8, para ir ao CT Ninho do Urubu, junto com o empresário dele, que se chama André Cury, para se reunir com a diretoria do Flamengo e lá ele expor o desejo dele, eu acho que a vontade dele qual é nesse momento? Tá claro. Claro, ele quer ir para o Cruzeiro. E nessa reunião, pelo que a gente soube através de informações, nessa reunião ele expressou o desejo dele e explicou o porquê. Ele falou, olha, eu quero ir porque lá no Cruzeiro eu entendo que eu vou jogar mais, eu tenho um sonho ainda de ser convocado para a seleção brasileira, eu tenho uma Copa do Mundo batendo a porta, lá é um clube que eu já joguei, que foi o clube que de fato o lançou, é a cidade dele, fica perto da família, então não tem risco da não adaptação. Então para ele, na visão dele, ir para o Cruzeiro nesse momento é o melhor para a carreira dele. O Flamengo entende, beleza, Fabrício, a gente entende o seu desejo, só que por esses valores aqui a gente não vai fazer negócio. Ou o Cruzeiro aumenta a proposta, ou você fica aqui. Porque a gente não pode, entre aspas, realizar o seu desejo e a gente sair perdendo aqui. Porque recentemente o Flamengo recebeu uma baita proposta por você, que foi essa do West Ham, que poderia chegar a 15 milhões de euros. A questão é, igual essa proposta, todo mundo sabe que o Flamengo não vai receber novamente. Lembra qual o valor? 13 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 em bonificação, podendo chegar a 15. Dificilmente um outro clube europeu vai fazer essa proposta, até porque nessa reunião o Fabrício Bruno também disse o seguinte, para a Europa eu não quero, então eu só aceito operação envolvendo futebol brasileiro. Não quero ir para a Europa, uma decisão dele, pessoal, ele não quer ir para a Europa. Então, o Flamengo sabe desse desejo dele. Só que o Fabrício Bruno também soube do desejo dele. O que vai acontecer agora? O André Cury, inclusive, ele está em Belo Horizonte porque ele é empresário do Dudu, que foi para o Cruzeiro. Ele está lá para a apresentação do Dudu e ele vai conversar com a diretoria do Cruzeiro para fazer o seguinte. Vocês aumentam a proposta pegando um percentual maior e aí fixa uma obrigação de compra de outros direitos econômicos através de metas em número de jogos.
E aí ele vai conversar com o Cruzeiro para tentar fazer o Cruzeiro aumentar essa proposta. Se o Cruzeiro não aumentar essa proposta, o Fabrício Bruno não é negociado para o Cruzeiro. O Dieguinho é um zagueiro de seleção brasileira, o cara que até o Ortiz chegar, um titular incontestável, sendo convocado. E aí com o Felipe Luiz, ele vai para o banco, né? A zaga do Flamengo a gente viu no final do ano com o Ortiz e o Léo Pereira. Você acha que é uma boa mesmo para o Fabrício Bruno e para o Cruzeiro? E para os três envolvidos aí, para o Flamengo e para o Cruzeiro também essa negociação? E esse valor você acha que é justo pelo zagueiro? Então, o Fabrício Bruno, na minha opinião, é um baita zagueiro. Zagueirão, né? E diferente, não querer ir para a Europa, é um assim, zagueiro né? muito veloz, inclusive, que não é tão fácil você achar zagueiros velozes e técnicos. E ele é um cara que se garante num contra um. A gente teve o problema, por exemplo, do Léo no Vasco, que era um cara muito rápido e veloz, mas já num contra um deixava um pouquinho a desejar. Não é o caso do Fabrício Bruno. Tá muito claro pelas informações do Vene que, óbvio, que pro Fabrício Bruno, é um outro grande clube brasileiro, ele vai ser titular, tá próximo de uma Copa, para ele eu vejo como muito positivo. Agora, pro Flamengo, entra no que o Vene falou, não faz sentido você se desfazer de um jogador que, no mínimo, vai ter uma rotação alta, né? O Flamengo tem muitas competições para jogar, precisa de ter profundidade de elenco. Se a proposta agradar, não vejo nenhum problema o Flamengo negociar. Agora, com a idade que o Fabrício tem, até que ponto está o apetite do Cruzeiro para fazer essa proposta também? Mas eu acho um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro, ainda que nesse momento não seja titular do Flamengo. Se o Cruzeiro fechar, é uma belíssima contratação. Ô, Vene, chama atenção, você falou que ele não quer ir para a Europa. A gente escuta toda hora o desejo de jogar na Europa, o desejo de ir para a Europa. Tem alguma coisa aí nos bastidores que você possa passar por que ele não quer? Ele até recusou anteriormente uma proposta da Inglaterra. Isso precisa ser claro, tá? Ele que recusou a proposta do West Ham, porque na ocasião o Flamengo aceitou. Ali o Flamengo deu ok, né? O Flamengo deu ok. Claro, todo mundo sabia que essa proposta era maravilhosa. Simplesmente o West Ham, o diretor do West Ham acordou igual um louco e falou, beleza, vou pagar 15 milhões de dinheiro do Fabrício Bruno. A questão é que tinha um outro louco também que não quis ir para a Premier League. Foi o caso do Fabrício Bruno, porque ele entendeu que financeiramente não ia valer a pena para ele, por conta de tributos, enfim, porque lá de fato o imposto é muito alto. 46% que você paga de imposto. Então, no fim das contas, para ele não ia ser tão vantajoso na visão dele, no ponto de vista salarial. Mas eu falei isso aqui na época. Mesmo ganhando menos, eu iria na hora. Ter a oportunidade de jogar na Premier League, conhecer uma outra cultura, filho nascendo, filho pequeno, poderia aprender outra língua, enfim, eu particularmente iria, mas ele não quis ir, é uma decisão dele, beleza, até porque ele ganha um baita salário no Flamengo, e nesse momento, por uma questão pessoal, familiar, até de adaptação, porque a esposa dele acabou de ter um filho, enfim, ele não quer ir para a Europa, e ele tem esse direito, beleza, ele tem contrato longo com o Flamengo, ele pode tomar essa decisão. Agora, ele também não pode forçar a diretoria do Flamengo a fazer um negócio que não seja vantajoso para o Flamengo. E eu concordo, tá? 5 milhões de euros por 50%, de fato, não é uma boa proposta para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que negociar um valor melhor. Eu não sou contra a venda. Eu não quero ficar com um jogador que vai ficar aqui insatisfeito. E eu me boto no lugar dele. Ele já conversou com o Fernando Diniz, ele já conversou com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, ele já conversou com todo mundo. E ouviu de todo mundo que ele vai chegar lá para jogar, que ele vai chegar lá para ser titular. E aqui no Flamengo ele ouviu totalmente ao contrário, que ele não vai jogar tanto, que ele vai ser reserva, então eu me coloco no lugar dele. Agora, eu também me coloco no lugar da diretoria do Flamengo. Não dá para a diretoria do Flamengo simplesmente se desfazer de um jogador por 5 milhões de euros, por 50%, e você manter 50% de um atleta que não vai ter um poder de revenda futura, porque ele vai fazer 29 anos. Não é que o Fabrício Bruno é ruim, não é isso, só que 29 anos é difícil. Se bota aí, beleza, ele faz 2, 3 boas temporadas pelo Cruzeiro. Quem vai pagar um alto valor pro Fabrício Bruno daqui a 3 anos? Não, e tá bem claro no movimento do Cruzeiro que a ideia lá não é comprar jogador para revender, é para ele fazer uma parte outra do ideia elenco no Cruzeiro, né? Com essa turma aí que tá chegando lá, né, Diego? Agora, só um comentário curto, não sei se vocês assistiram a entrevista do Gabigol, o Gabigol faz um levantamento que eu acho importante, a cabeça de muitos jogadores brasileiros tá mudando. Como o futebol brasileiro hoje tem condição de pagar altos salários, às vezes o cara pesa, é melhor ser titular de uma grande equipe aqui com um salário alto, que às vezes é igual que eu vou ganhar na Europa, e de repente eu ir para a Europa só para dizer que fui para a Europa para ser reserva ou jogar num time médio. É porque no caso do Gabigol, ele foi para a Europa e ele não conseguiu se firmar. No caso do Fabrício Bruno, ele nunca foi para a Europa. É isso que me chama a atenção. E ele teve uma oportunidade de jogar na Premier League. Mas eu entendo, quem sou eu para julgar a vida de um atleta, a decisão de um atleta. Ele também não vive sozinho. É muito fácil eu falar isso aqui, porque eu não tenho filho, eu não tenho uma esposa. No caso dele, ele tem 2 filhos e uma esposa. Ele precisa ouvir também o que a esposa pensa. De repente, a esposa não quer morar fora, não quer morar no exterior. E aí? Ele vai fazer o quê? Simplesmente se separar?
fazer igual o Júlio César fez, ó, eu vou encerrar minha carreira no Flamengo, você fica aí. Porque na ocasião isso aconteceu, né? Com a Suzana BR. Acho que o Fabrício Bruno, pensando aqui em seleção brasileira, próxima Copa do Mundo já no ano que vem, acho que no Cruzeiro ele tem uma maior visibilidade. O Cruzeiro, pelo que está montando, deve brigar por títulos do Campeonato Brasileiro, deve brigar por títulos importantes e o Fabrício Bruno acaba aparecendo mais para ganhar mais chances na seleção brasileira. Eu tô com o Gabigol quando ele coloca, eu prefiro ser o protagonista aqui de um time que vai brigar pelo título do que ficar na rabeira lá na tabela, num coadjuvante, mesmo sendo a Premier League. Mas aí é de cada um e depende também do valor que o cara bota no bolso. Agora, um valor alto que o Flamengo recebeu foi pelo Wesley. Considerando aí esses números, chegou a 100 milhões, falando em reais. Pela cotação de aí, hoje... como é que tá essa história do Wesley? A gente tem que ver como é que tá a economia, né? Porque pela cotação, 15 milhões de euros. Alguém pode me ajudar aí na conta, dá quase 100... Vamos botar aí, 100 milhões de reais que o Flamengo recebeu para vender o Wesley para o Aston Villa, da Inglaterra. Mas se a gente for parar e analisar, não é uma proposta boa para o Flamengo. Porque quando ele nem era titular, vocês vão se recordar disso, o Flamengo recebeu uma proposta de 20 milhões de euros, mais 3 milhões em bonificação, podendo chegar a 23 milhões, ele sendo reserva, na ocasião da Atalanta, da Itália. Isso era excelente. O Flamengo ia fazer na ocasião. Era maravilhosa essa proposta. Pois é, só que hoje em dia não é uma proposta vantajosa. O Paquito fez a conta aí, né? 95 milhões de reais. 95 milhões de reais. Aí, beleza, você vai se desfazer de um jogador que hoje é uma das principais peças no sistema de jogo do Felipe Luiz. Se a gente for parar e analisar, o lado direito do Flamengo estava rendendo muito com o Felipe Luiz. O Wesley e Gerson. Uma dupla ali fazendo muita coisa boa com a camisa do Flamengo. Só que não vale a pena você vender o Wesley por esse valor. E nesse caso, não teve nem negociação, não teve nem resenha. A proposta chegou, papel timbrado, beleza, do Aston Villa, e o Flamengo logo avisou, ó, nem adianta, a gente não quer vender, a gente não pensa em vender. Óbvio que se eles aumentarem o valor, o Flamengo não pode proibir um clube de fazer uma proposta. 20 milhões de euros ali na mesa. Eu acho que não vende por 20 milhões de euros. Pelo que eu tenho de informação, não vende. Tem que ser uma proposta bem maior. O curioso é que mudou, né? A cotação do Wesley aí. Tudo bem que no meio do ano ele não estava jogando essa bola toda. Quem te viu, quem te vê, né, meu garoto? Já apoiou muito, né, da galera? Ô, Dieguinho, o que aconteceu? Mas eu acho ele bom jogador, tá? Então, eu acho o Wesley muito bom jogador. O Vene é o cara mais tarimbado aqui pra falar Sempre de Flamengo. achou ou começou a achar depois Não, eu acho final do ano? Eu acho que o Wesley, ele tem uma entrevista que eu vi dele que eu gostei muito, que ele fala que ele tem uma equipe hoje que cuida dele pra ajudar no processo de tomada de decisão. Sim. Ele já sai dos jogos agoniado pra chegar, ver os melhores momentos dele, pra ver como é que ele tá. Essa equipe é boa, então, hein? E isso faz diferença, Vinic. Faz muita diferença, porque o futebol, ele tá num nível de detalhe hoje muito alto. E o jogo ficou muito físico, né? Então, assim, velocidade, potência, ele sempre teve. O que faltava pro Wesley era, acho que é melhor tomar as decisões mesmo. O famoso poder cognitivo, né? Exato. Que ele melhorou bastante. Muita coisa. E você vê que ele é um jogador interessado, porque eu vi a entrevista e ele falando da vontade, desejo, ele cobra a galera, ó, cadê? Quero ver o jogo. Quer ver o jogo é fora, né? Então tem a viagem voltando, ele já quer ver como é que ele foi na partida. E você vê que fez muita diferença, cara. Esse moleque tá jogando muito. E laterais, seja direita ou esquerda, na minha opinião, é a posição mais carente no mundo. Pra você vender um jogador, você tem que ter muita certeza, sendo um lateral, de cara, eu vou conseguir repor. Porque o Flamengo hoje não é um clube que tá com o Pires na mão, precisando fazer caixa desesperadamente. E hoje você repor um lateral, seja em qual clube for, tá difícil, cara. Bem difícil. Centroavante é outra posição. A seleção brasileira tá sofrendo. Seleção no Flamengo. Eu vou ser sincero, eu sempre defendi o Wesley aqui, complicada. mesmo na fase ruim dele, e quem acompanha o programa sabe muito bem disso, e eu fui instigado por isso, tá? Falar, você é empresário do Wesley, não tem como defender, jogador fraco. Gente, ele sempre foi um bom jogador, porque eu sou um cara que gosta de acompanhar a categoria de base. E ele na categoria de base jogava muita bola, mais até do que ele joga atualmente no time profissional. A questão do Wesley, que pra mim ele pulou etapas. Vocês vão se recordar que o Varela machucado, o Mateuzinho na ocasião machucado, o Sampaoli foi obrigado a utilizar o Wesley durante muito tempo. E nem era esse o planejamento. Então ele pulou etapas e ele teve que lidar com esse tipo de situação. Tanto é que o Felipe Luiz agradece muito ao São Paulo, porque o São Paulo deu muita moral ao Wesley na ocasião. Foi quem achou o Wesley, digamos assim, e quem lapidou o Wesley por um determinado momento. Eu sempre gostei dele, isso aí não me espanta, o fato dele estar jogando bem. A questão é que foi, assim, quase de um dia para o outro, né?
Porque Um semestre. ele estava muito mal e de repente ele ficou muito bem. Mas eu acho que é um conjunto de fatores. O Dieguinho lembrou muito bem que ele está com essa equipe fora das 4 linhas. E eu acho também que o Felipe Luiz também tem uma parcela de culpa nisso aí. Nisso aí. Porque com certeza deu mais confiança a esse jogador. E eu acho que o Flamengo está certo em não negociá-lo. O Dieguinho, o Wesley tem 21 anos, assim, o garoto oscila, você vê ele num crescimento que pode chegar a se valorizar mais, se o Flamengo segurar daqui a 2, 3 anos, o Wesley vai valer muito mais, pode chegar numa seleção brasileira, pelo que você analisa desse jogador, ainda tem altos e baixos, ou é uma crescente agora? Não, exatamente isso. Pensando na carência que a gente tem para laterais, o Wesley, no mínimo, no radar ele tá, assim como o William do Cruzeiro, começou a entrar no radar da seleção também. Não sei se ele está pronto hoje já para assumir a lateral da seleção ou pelo menos já ser convocado. Mas o Wesley está no começo de carreira. Hoje, quem você queria no Vascão, Danilo ou Wesley? Hoje, eu prefiro hoje o Wesley para lateral. Se for para zaga, eu prefiro o Danilo. Porque o Danilo tá jogando mais de zagueiro ultimamente do que de lateral. E tem que pensar também em longevidade, né? O Danilo vai fazer 34 anos nessa temporada. Até vi que a Juventus liberou o jogador pra poder ir pro Napoli. E pra seleção não pode ser o Wesley no lugar do Danilo? Aí calma, né? Deve ser. Gente, deve ser. Eu acho que eu sou mais o Wesley que Danilo até. Eu acho que os maiores absurdos, desculpa entrar no assunto de seleção, é Danilo continuar sendo convocado pra seleção brasileira. Como lateral. Eu acho que deve ser convocado como zagueiro. É isso, exatamente. Porque ele vem jogando até mais como zagueiro. Mas assim, o Wesley, cara, ele tem uma projeção ainda grande. Diferente do Fabrício Bruno, esse eu acho que quer a Europa. É isso. Porque um tá com quase 30 e o outro com 21. Então acho que tem um perfil diferente aí também. Esse quer. Tanto é que ele queria ir pra Atalanta e ele ficou, entre aspas, triste pela negociação não ter dado certo. Esse quer, mas calma, agora não. Vamos falar do Vascão então, aproveitar que o Dieguinho tá aqui, a opinião dele é importante. Vamos ver como está a preparação do Vasco para as